qual dupla foi melhor. E a gente vai colocar aqui algumas questões para abrirmos a nossa disputa individual. Então, a gente chegou a bater 2.000 likes agora, deixa eu só ver se a gente vai colocar a dica ou se a gente já vai abrir o... a dica depois ele me avisa. Então vamos lá. Então vamos primeiro com o quadro. Vamos aqui a primeira pergunta envolvendo Josué Mineiro representando a dupla do São Paulo, Paulinho e Ralf representando a dupla do Corinthians. Qual dupla teve melhor entrosamento? Mauro Betti. Cara, melhor entrosamento, as duas muito boas, as duas muito boas, tá? A do São Paulo, em termos até de seleção, é interessante. Juntos foram a seleção, foram a Copa do Mundo, mas o Paulinho teve um protagonismo maior. E o Ralf, só as seleções, se eu não me engano, o Ralf só foi convocado para seleções restritivas, aquelas com atletas no Brasil, o Super Desafio, Master Blaster, Mega Trunfo das Américas entre Argentina e Brasil e tal. Eu acho que como entrosamento de dupla, marca, mais eficiência, eu acho que até por ter sido mais longeva, eu fico com a dupla do São Paulo, como entrosamento como dupla, o Josué e o Mineiro. Um voto para a dupla Josué e Mineiro. André Henning, qual dupla teve melhor entrosamento? Josué Mineiro ou Paulinho Ralf? As duas muito boas, são belos exemplos aí. Aliás, a nossa produção vive grande fase. Verdade. Escolheram bem as duplas. Eu vou de Paulinho e Ralf, principalmente porque o Paulinho resolvia mais. E ele só conseguia resolver porque ele tinha esse entendimento com o Ralf. O Josué e o Mineiro, eles faziam as funções dele no meio campo, os dois tinham o Paulinho fazia e resolvia. E para você sair um pouquinho do seu posicionamento para resolver, você tem que ter um entrosamento com o cara para te cobrir, para saber a hora que você vai, que você não vai. Então, por essa razão, eu vou de Paulinho e Ralf. Vou deixar a bucha pro Chumaço aí. E assim, dentro dessas duas duplas, né, a gente tem dois caras super decisivos. O Paulinho, que foi assim, fundamental no título da Libertadores, né? falando de gols, né? Sim, de gols únicos, né? De gols únicos. E o Mineiro que fez o gol do título mundial, né, cara? Então, assim, é muito legal isso. Vai lá, Alê. Chumaço, é isso? Essa aí é um pouco da inveja, porque é um cabelo que mexe com o vento, né, irmão? Aqui, ó. Cabelo bom, né? Aqui, ó. Aqui. Agora, eu acho que é o seguinte, cara. Da mesma forma que você precisa ter esse entrosamento pro Paulinho e pro Ralf ficar, você tem uma dupla que é um pouco mais móvel de, eventualmente, você coordenar a descida de um e a ficada de outro. O Ralf dificilmente pisava na área, o Ralf dificilmente chegava, né? Mas eu vou ficar com o Ralf e Paulinho, porque para mim eles foram excepcionais naquela função, e juntos, né? Excepcionais. O Ralf talvez tenha sido aí no futebol brasileiro um dos últimos aí a fazer a função única, né? Na volância ali. E o Paulinho, para mim, ele durante um tempo ele foi a figura desse que a gente ainda insiste de chamar de segundo volante, né? Mas que, na verdade, ele estava em todo lugar do campo. Então eu vou ficar com a dupla do Corinthians. Primeira questão ficou para a dupla do Corinthians, então. Qual dupla teve melhor entrosamento? Por 2-1, levou o Paulinho e Ralf. Agora, qual dupla oferecia uma melhor proteção? Qual dupla defendia melhor? Ale Oliveira, Josué Mineiro ou Paulinho e Ralf? Eu vou ficar com Josué e Mineiro, porque eu acho assim, o Ralf, eu acho que ele, muitas vezes, mas muitas, ele marcava pelos dois, viu? E o Paulinho atacava pelos dois. Então, como dupla, eu vou ficar com a dupla do São Paulo. Beleza, um voto para a dupla do São Paulo. Achei interessante a justificativa do Alê. André Henning. Eu também achei interessante. Eu não sabia em quem que eu ia votar, não, mas o Alê, o Chumaço me ajudou. Eu vou de... Michael Chumaço. Eu vou de... Aliás, cara, esse F1 Drive to Survive... F8, sei lá. Tá. Enfim, né? Tóquio. Mas não é essa a minha dica, não. Nota 10. Tá bom. Ô, Mauro, 2 votos aqui para a dupla do São Paulo. É para você também a dupla que defendia melhor? Sim, e sempre fazendo uma distinção também, que o Josué era um primeiro volante, como era o Ralf, mas um primeiro volante podia ser um pouquinho mais do que o Ralf. O Paulinho é quem mais saía, mais pisava na área, e o Mineiro saía menos. E também tem uma distinção que é fundamental, e que explica também os desempenhos.
O São Paulo jogava num 3-4-1-1-2. O São Paulo jogava com alas, Cicinho e Júnior, os 3 zagueiros e Josué Mineiro. É uma função diferente do 4-2-3-1 dos volantes. Tem algumas coisas, claro, parecidas, mas eram funções diferentes. Mas pelas características mais defensivas que o Paulinho era um volante, o maior volante artilheiro da história da seleção brasileira, né? É um pouco diferente, então era mais ofensivo. Então, até por características e pelo jeito de jogar do São Paulo, também com seus 3 zagueiros, mas liberava 2 aviões pelos lados, que eram o Cicinho e Júnior, entendo que eles defensivamente funcionavam melhor, Josué e Mineiro. Então, um voto aí para a dupla do São Paulo, hein? Se a galera quiser a terceira dica, tem que curtir aqui. Chegando a 3 mil likes, a gente solta a terceira dica. Agora é defesa e ataque. E eu vou abrir com o André Henning. André, assim, na tua memória, qual dupla dominava mais o meio-campo? Qual aquela era a dupla que, assim, dominava mais o meio-campo, hein, André? Dominava mais o meio-campo? Acho que Josué Mineiro. Controlava mais o jogo, ajudava a controlar mais. Josué Mineiro. O Paulinho, por essa característica dele de ser um cara agudo, de ser um cara, né, que... na hora que você vê, cadê o Paulinho? Tá lá na área. Como os especialistas hoje gostam, tá pisando na área. Então eu vou de dupla do São Paulo. Mauro Betting. Essa é a expressão que eu usei, esse bobeiro foi um dos primeiros a usar. Realmente, pisar na área eu gosto dessa. Essa eu gosto. Não gosto de pifador, mas pisar na área eu gosto. Peraí, você vai arrumar confusão agora, faltando 10 minutos para acabar o programa. E tem outro quadro, hein? Aí você me quebra. Então. Não, mas vem cá, qual é a pergunta? Não tem, não. Qual dupla dominava mais o meio de campo? É uma pergunta muito boa. Não existe. Essa pergunta não existe. Essa pergunta não existe. Desculpa. É muito boa. Não, porque você é o padre Marcelo Rossi do jornalismo. Essa pergunta não existe. Você já viu que o seu Gru já teve dificuldade para responder. Ninguém entendeu isso aí. Então responde qualquer um, pô. Então, ela é muito boa porque seja qualquer resposta, beleza. Então ele pode falar qualquer pataquada que assim, dominar o meio de campo. Então, defensivamente, o Josué e Mineiro eram melhores. Ofensivamente, por esse colosso que é o Paulinho, claro que era melhor. Agora, o que é dominar o meio campo? Deixar o time mais equilibrado? É controlar, assim, é ser mais controladora do jogo. Eu acho que sim, para deixar a equipe mais equilibrada nos 2 momentos, são 4, mas enfim, nos 2 momentos, para facilitar. O defensivo e o ofensivo, eu acho que funcionava mais a corintiana. 1-1, Ale Oliveira. Eu não sei, agora chegou o massacre da Serra Elétrica em alguma casa. Aqui. Eu, se fosse você, saia correndo, porque ela vem para pegar, hein? Cuidado com o massacre aí. O massacre da Serra Elétrica aí no teu e a Jararaca, velha, a sogra do homem babuíno na outra casa aí. Eu também não tenho a menor ideia de qual é a pergunta e qual é a resposta, mas eu vou... É o programa da família brasileira. Eu vou com a dupla do São Paulo, porque daí eu acho que os dois têm mais facilidade para jogar, para ficar com a bola, sabe? Eu imagino que seja por aí, mas não tenho ideia não, São Paulo. Para a gente dar os 2 pulos finais aqui, existia uma dupla que era mais decisiva entre as duas, e qual era essa dupla? Qual dupla mais decisiva, portanto? Pode abrir você mesmo, ali. Então, o Paulinho para mim é o mais decisivo dos 4, ok? Mas o Ralf, para mim, é o menos decisivo dos 4. Então, acho que como dupla de equilíbrio, eu vou mais no São Paulo. Voto para a dupla do São Paulo. Mauro Betting. Eu voto para a do Corinthians exatamente pelo fator Paulinho. Então tá, Paulinho muito decisivo, né? O mais decisivo entre todos, puxou a fila para o Corinthians. André, você vai definir essa daí antes da gente saber qual dupla era melhor. Essa eu acho que é fácil. Essa é a do Corinthians, O fator Paulinho é muito diferente. Muito diferente. Então, gente, chegamos, depois de passarmos por todos esses itens, chegamos à questão. Qual dupla é melhor? A dupla Josué Mineiro ou a dupla Paulinho e Ralf? 2 duplas campeãs da Libertadores, campeãs do mundo por São Paulo e Corinthians. Pode abrir, André. Briga excelente, cara. Eu vou com Ralf e Paulinho. Eu acho que eles se complementavam mais. Eu acho que era mais... Era um encaixe mais perfeito. Então eu vou de
Ralf e Paulinho, cara. E eu acho até que dos 4 jogadores, se você analisar individualmente, o Paulinho é o melhor deles. É o que, né? O Paulinho, ele marcava, chegava. O Paulinho foi líder na Copa de 2014, quando o rapaz resolveu sair de perto do grupo. Ele foi lá, ele abraçou os caras. Eu estou só contando um fato. Se vocês quiserem, pede para a Globo reprisar o jogo. Pede para a Globo reprisar o jogo. Ele vai lá, ele tinha perdido a condição de titular do time, e ele vai e bate no peito e fala, vamos lá, ó, cara. Então, assim, eu sou fã do Paulinho, e para mim é Paulinho e Ralf. Ale Oliveira, qual dupla é melhor? Cara, como é que de Mineiro, Josué, Paulinho e Ralf ele conseguiu... Isso é impressionante, cara. Isso é impressionante. Não, eu ri porque o Ale é uma mula. Vai, Ale. Bota aí. Cara, eu tenho gente... Você sabe que eu gosto do Ralf. O Ralf é muito gente como a gente. Não sei se é gente como a gente, porque ele bebe que nem nós, é isso. Ele é muito tranquilão e tal. E ele realmente marcava demais. Só que eu ainda vou na versatilidade que é maior da dupla do São Paulo. Por isso eu vou de Josué Mineiro. Mauro Betti, você vai definir qual dupla é melhor, a dupla do São Paulo ou a dupla do Corinthians? Digamos, se fosse para escolher por jogadores, independente das duplas, pela minha ordem, pelo meu gosto, seria, em primeiro lugar, Paulinho, segundo lugar, Mineiro. Cara, bem equilibrado Josué e Ralf, viu, velho? O Ralf vai marcar um pouco mais, o Josué passar um pouquinho mais. Vai, Ralf, quase igual, vai. Mas eu acho o Paulinho mais desequilibrante. Por ele ser mais desequilibrante, ele dá esse voto para essa dupla, embora a outra me faça parecer o time mais equilibrado, tá? Mas eu acho que esse cara que dá um algo a mais, que não só protege, e é um time bem protegido do Tite, bastante equilibrado, mas consegue fazer mais coisas à frente, pelo fator Paulinho, eu fico com a dupla Paulinho, Ralf e Paulinho. Ralf e Paulinho, Paulinho e Ralf, escolhida por decisão dividida, a melhor dupla de volantes nesse quadro saborosíssimo que a gente vem fazendo aqui nas últimas semanas no De Placa.